Rapaziada, Derivaldo Leão, canal Auto Velozes. Hoje, galera, vamos estar aí regulando o carburador. Vou estar falando para vocês aí, galera, como regular o carburador com 6 dicas super importantes. Vocês vão poder acompanhar aí no vídeo, tá? Que primeiro de tudo, a preparação, a verificação inicial, o ajuste do parafuso da mistura, ajuste da marcha lenta, ajuste da mistura em carga e também a verificação de vazamento. Então são esses 6 princípios para você estar regulando o seu carburador Weber 460 do seu motor CHT, seja por qualquer golzinho quadrado aí que você tenha, que seja carburado, gol bola. Então esses são os princípios que eu passei aí. A gente vai rever todo o motor CHT, toda a preparação para que você possa entender como é que faz uma regulagem do carburador e chegar aí a uma precisão, como eu deixo o meu aqui, que está fazendo aí 15,5 com litro, né? Ou até 16 com litro, beleza? Então acompanha o vídeo, já se inscreva e acompanha a gente aí. Para regular o carburador, né, da Weber 460 pode ser um pouco complexo e requer, né, claro, algumas habilidades de mecânica e conhecimento específico sobre o carburador. No entanto, eu vou estar passando para vocês aqui algumas coisinhas básicas, tá, que eu faço e deixo o meu carburador dessa economia total, beleza? Então, o primeiro passo é a gente fazer uma preparação, que é certificar que o motor esteja, claro, desligado e frio antes de começar. Verificar também se há vazamento de combustível no carburador. Então, o primeiro passo a gente vai ver o que está acontecendo com o carburador. A gente vai dar uma olhada, né, ver se o diafragma não está vazando, tá? Sendo aí o primeiro passo, verificar todas as conexões, conexão aqui do desborbulhador, tá? Se não tem mangueira cortada, se tem algum vazamento na bomba de combustível. Essa é a inspeção inicial para você regular o seu carburador. Verificar também as mangueiras do servo freio para que a gente consiga dar a marcha lenta. Então, o primeiro passo, fazer a verificação no carburador, se não tem um vazamento, tem alguma coisa travada, para vocês ter a marcha lenta regulada perfeitamente, beleza? Então, verificou isso aqui, é o primeiro passo, fazer a inspeção para que a gente dê continuidade aí à regulagem do carburador. Segundo passo, galera, é você verificar as conexões das velas, se está todos os cabos conectados, se não tem folga, né? Se não, a bobina está conectada certinho, se não tem folga em nenhum cabo de vela, nem da bobina. Tá? Verificar todas as velas, tá? Se tiver suja, você faça uma limpeza, né? Verificar a tampa do distribuidor também. Então tem que ser uma coisa bem preparada antes. Agora vem aqui novamente verificar se a válvula do servo freio tá bem vedadinha, tá aqui no pé, né, do servo freio, e também aqui nessas conexões que vem a mangueira do servo freio para o coletor aqui de admissão. Verificar se o braquelete não está com entrada de ar falsa, tá? Verificar todas essas conexões. E feito isso, galera, a gente parte para a próxima etapa, né? E a gente tem que fazer a inspeção, né? Verificar se a bomba, como eu falei no início, né, não esteja com vazamento. Verificar todos os tipos de conexões, né, mangueiras, está tudo ligado, o coletor do canister, todas as mangueirinhas do avanço também, do distribuidor. Aquela liga aqui embaixo, essa azul aqui, ela é ligada aqui no meu. Então, inspecionou tudo, beleza? Vamos embora partir para a próxima etapa. Etapa, galera, você tem uma chavinha Phillips, tá? Para você mexer ali no parafuso da mistura. Eu tirei aqui a parte do filtro, né, da capa, para a gente ter acesso ali ao parafuso da mistura, que é o principal parafuso onde você faz a mistura bem com calma, né? E aí você vai regular. Você liga o carro agora, deixar aquecer uns 15 minutos, e aí você dá início à regulagem do parafuso da mistura. No caso, ele se encontra na base do carburador, tá? Que é um passo muito importante. Você vai ver, ele está lá embaixo, totalmente afundado, né? Esse parafuso aí na base, né? Inicialmente ele tem aqui a base do braquelite, né? E aqui tem a base do carburador, onde tem a junta também aqui, ó. A junta ela evita a entrada de ar falsa. E aqui abaixo do coletor de emissão também tem uma junta, não dá para mostrar aqui, mas aqui tem uma junta que você tem que trocar ela também, e às vezes ela acaba, beleza? E também se o braquelete estiver ruim, é recomendável que você possa trocar também. Para a mistura, galera, para dar a mistura você vai colocar a chave aqui, girar, né? Parafuso sentido assim, ó,
beleza? Girar, girar depois e vai vendo se a marcha lenta vai caindo, beleza? Eu vou ligar o carro, deixar aquecer e já volto aí. Então galera, como tá funcionando aí, ó, vai acionar lá a mistura. Você vai afundar e vai começar a mover. Ó, aí começa a pular, tá vendo? O carro começa a pular. Ó, aí você vem, ó. Aí vai voltando, ó. Sentido horário, é a chave girando, ó. Sentido horário, você vai afundar o parafuso, ó. Aí você vê que o carro começou a pular demais, ó. Tá vendo aí? O carro começou a pular demais, você volta, ó. Sentido anti-horário. Ó, ele vai estabilizando, ó. Viu aí? Aí, ó. A marcha lenta do meu é essa aí. Tá vendo? Dá aquela palpitação, mas de leve. Tá entendendo? Aqui você vai virar, ó. Aí vai começar a pular, tá vendo? Ó. Começou a pular, ó. Você vê que o carro começa a pular, ó. Ó. Começou a pular, ó. Tá vendo aí? Começou a pular, ó. Aí tá errado, aí você vem voltando, ó. Ó. Pronto. Aí, ó. A marcha lenta do meu é essa aí, ó. Aí ele estabiliza aí, galera. Tá vendo aí? Aqui você afunda o parafuso no sentido horário e sentido anti-horário você volta a chave. Aí você vai procurando até você ver que ele estabilizou. Estabilizou. Primeiro passo é afunda o parafuso todo para dentro do carburador no sentido horário, tá? Depois você volta no sentido anti-horário até você ver que ele estabilizou. Quando está no sentido horário, ele vai pular aquelas palpitação. Tá palpitando, aí você volta e no sentido anti-horário, aí estabilizou suavemente, aí você para, beleza? Nós vamos para a parte que é eu ajustar a marcha lenta, beleza? Vamos ajustar a marcha lenta, vou só fechar aqui, aí eu já retorno com vocês aí. Então galera, a parte aqui, né, do ajuste da marcha lenta é esse parafuso da aceleração. Aqui você vai ver, se ficar muito acelerado, você vai dar queda com este parafuso aqui. Isso aqui é fácil, beleza? Se você fez o parafuso de mistura é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o da mistura, você deixa o carburador mais esperto, mais fraco. Aqui você regula por esse aqui que eu passei agora essa dica, tá? Na terceira você dá queda na aceleração, que é esse parafuso aqui, ó. Você quer ele mais acelerado, tem gente que prefere ele mais acelerado, gosta dele bem quase apagando, aí você regula por esse parafuso aqui. Isso aqui é simples. Tá muito acelerado, tá? Ou tá muito fraco a aceleração, você vai dar um toque para ele ficar um pouquinho acelerado ou diminuir, beleza? Então bora aí para mostrar para vocês aí como é que é. Então galera, aqui ó, se quiser deixar ele mais acelerado, vai lá nesse parafuso aqui com a mesma chave Phillips, você vai lá, ó, aí você vai ver, ó, o parafuso rodando aí, ó. Aí, tá vendo? Movimentando, ó, aqui ó. Aí você vê que já ficou mais acelerado, ó. Aí já ficou mais acelerado. Tá vendo aí? Eu quero ele mais baixo. Aí agora eu venho aqui, ó. Aí já vou derrubando a aceleração dele, ó. Aqui é o da aceleração, ó, e vai caindo, ó. Ó, tá vendo aí? Ó. Eu gosto dele dessa forma, bem lento. Eu vou regulando, ó. Beleza? Então é isso aí. Aqui é o acelerador no caso. Beleza galera? Então é isso aí. Tem uma opção muito importante que é isso aqui, ó.
a, o segundo estágio aqui tem uma regulagem aqui, ó. Caso você queira deixar um pouquinho aberto, tem um parafusinho aqui, ó, onde você regula. Caso você queira deixar fechado, você vai deixar da sua forma. Vou mostrar para vocês no antigo carburador, porque esse aqui já está instalado e não tem como. Então, no caso, usando esse carburador antigo, né, você olhar aqui, ó, ele tem uma regulagem, tá, do corpo de borboleta do segundo estágio. Aqui tem um parafuso aqui, ó, onde você faz a regulagem. Se você quer a borboleta mais um pouquinho aberta, né, se você quer ela totalmente fechada, aí você regula de acordo com o que você vê que fica melhor para você, tá? Geralmente eu deixo assim, ó, borboleta dessa forma, tá? Então você vai lá, afunda o parafuso aqui, ó. Você faz essa regulagem com a chave Phillips, e aí você regula do seu jeito aí. Só você girar o parafuso e aí você movimenta para cima ou para baixo, de acordo com o que você queira deixar, beleza? Sempre observe essa parte aqui dessa borboleta, tá? Se você quiser deixar ela mais aberta, ela fica, tá? Se quiser deixar mais baixo, aí fica a critério de vocês aí. Mas não tem tanta relevância não, só para mostrar para vocês que existe também essa regulagem aqui, tranquilo? Esse aqui é um antigo carburador. No que eu estou usando aí, tá aqui, ó, regulagem cabe, né? Eu deixo sempre uma chave assim, ó, da altura da chave aqui, ó. Para mim tá ótimo, beleza? Tudo isso aí, galera, a gente vai agora, né, ajustar a mistura de carga, que é com o funcionamento do motor. A gente vai acelerar gradativamente, né, ou gradualmente, enquanto ouve o som do motor. Por exemplo, se houver falha ou engasgo, pode ser que seja necessário ajustar mais uma vez ali o parafuso de ajuste da marcha lenta localizado no carburador, tá? Que no caso seria, melhor dizendo, se houver uma falha ou encargo, pode ser necessário ajustar a mistura de ar e combustível para otimizar o desempenho em cargas mais altas, que no caso seria onde a gente fez a terceira opção, a terceira dica, que seria aqui. Então bora lá para mais esse teste aí para vocês observar. Então esse é um acerto fino nesse carburador, para você que tem dúvida de como fazer esse processo. Esse é o jeito que eu regulo o meu e a gente obtém essa qualidade de economia. Beleza? No caso, galera, voltando aqui mais um assunto que é importante, a giclagem tá no vídeo aí abaixo na descrição. Não vou estar falando de giclagem hoje, apenas a regulagem, beleza? Se você quer saber qual é a giclagem eu estou usando, você vai clicar no link aí abaixo, tá no vídeo, na descrição, e aí você vai colocar a giclagem e aí você dá início à regulagem do seu carburador. Então bora lá para o passo seguinte aí, que é a gente fazer uma aceleração e ver se tá bom ou se tá ruim. Então galera, com o carro já em funcionamento, você vai fazer o teste agora, né, que eu sempre recomendo aqui é o que? Vai vir aqui dessa forma, não acelerar de vez, tá? Vai acelerar gradativamente, ó. Tá vendo aí? Aí ele vai estabilizar de volta, tá? Você vai mais uma vez, testa aí, tá? Ele vai subir o giro, né? Vai subir o giro. Você viu aí? Ele sobe o giro sem engasgar, tá? Essa aí é a regulagem perfeita, essa aí, ó. Beleza? Se acelerou gradativamente e não engasgou, tá tudo ok. Não acelera de vez, tá? Não vem aqui e acelera, porque aí vai dar a impressão que tá regulado. Quando você sair com o carro, ele vai morrer no meio da rua, vai apagar e tal. Aí fica ruim, beleza? A dica é essa aí, acelera gradativamente, beleza? Acelerou, ó. Perfeito. Galera, eu recomendo aqui que vocês façam. Fazer, além dessa aceleração gradual, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, galera, rodar com o carro, tá? Vai rodar, fazer um teste com ele. Se ver que ficou muito acelerado e tal, você vem no parafuso da mistura e volta a dar mais um acerto fino até você ver que ficou bom, tá? Aí ficou econômico. Aí você vai fazer a medição no seu carro, colocar a gasolina, fazer o teste
de acordo com o equilíbrio, né, do seu motor CHT e do seu carburador aí, beleza? Mas desde quando eu falei no início do vídeo, verificar também o torque da ignição, tá? Verificar se está tudo certo, cabo de vela estão bons, bobinas e tal, todo aquele sistema de ignição, para chegar nesse ponto aí também, beleza? Vale ressaltar ainda, galera, aqui, você verificar depois que você fez o ajuste, você vai ver se não ficou algum vazamento, se a instalação que você fez aí pela primeira vez ficou boa, né? Verifique todos esses itens, principalmente diafragma, né? O diafragma é um dos pontos muito importantes, que fica aqui muito próximo do coletor de admissão. Aí você verificar se não tem vazamento nele, né? Que ele tem aqui, você vê que nessa beiradinha aqui, ó, isso aqui é a junta, né, do diafragma, né? Então às vezes começa a ficar, ela envelhecer, aí vai dar algum vazamento, vai ficar escorrendo, vai ficar batendo lá no escape, né? Então, como o escape é quente, pode dar um perigo, entendeu? De incêndio, essas coisas, então verificar atento a isso aí. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Meu muito obrigado. Já fortalece com o joinha. Espero que essa dica tenha ajudado vocês de alguma forma. Essa é a regulagem desse carburador que eu faço dessa forma aí. Não sei se existe outra forma melhor que essa, né? Mas espero ter ajudado vocês, que tenha esclarecido isso aí para vocês. Ficou um vídeo longo, mas tem que ser assim, porque aí é no passo a passo. Vocês vão poder entender todo o conjunto e toda a prevenção, né, da regulagem do carburador, para não ficar nem gastão demais e nem apagando, nem o carro morrendo na cidade, ou com dificuldade na partida. Essa é a regulagem que eu faço no meu carro, nesse motor CHT, que a gente conseguiu aí uma boa economia, um bom consumo de combustível, né? Praticamente não está gastando nada, é muito top e fica bacana demais. Fortalece com o joinha, ajuda aí. Então, galera, voltando aqui ainda ao assunto, essas são apenas alguns passos básicos, né? Que pode variar dependendo do modelo específico do carburador, do motor. Então, se você não tiver experiência com lidar com esses carburadores, né, pode ser melhor que você procure alguém, né, que seja mecânico e garante que o ajuste seja feito aí corretamente. Tranquilo? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Se ajudou, deixe um comentário, fortalece com joinha, ajuda muito, né? A gente grava esse vídeo, dá muito trabalho, edição, tempo, né? Mas a gente está sempre aqui trazendo o melhor para vocês, beleza? Espero ter ajudado. Essa é a nossa regulagem. E tá aí, mais um vídeo no nosso canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Galera, finalizando o nosso vídeo de hoje, esse foi mais uma regulagem do nosso carburador. Espero que essa dica tenha ajudado vocês de alguma forma. Assista o vídeo, pause, né? Vai no passo a passo aí que vocês vão conseguir regular o seu carburador. Essa é a forma que eu uso, que tem me dado bons resultados, né? Como vocês viram aí, o carro desse antigo, 30 anos já, né? 94, quase 30 anos aí de história, e tá nessa configuração, muita economia, tá? Igual um carro zero, né? De loja. Então, galera, tem muita experiência já, né? Muitos anos que eu venho falando sobre esses motores CHT. Então a gente acostuma, a gente quebra a cara, a gente erra, a gente busca, a gente apanha, a gente volta, tenta de novo. Eu já estava desistindo desse carro, mas depois que eu peguei a manha aí, galera, e graças a Deus deu tudo certo. Meu Gol tá aí econômico, do jeito que eu queria. Um carro desse fazer de 15,5 a quase 16 com litro, é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então merece um like, merece um apoio, né? De você recomendar para outras pessoas. Essa é a forma que eu regulo o meu e tenho tido resultado. Para você que quer saber qual é a giclagem, o link vai estar aí abaixo, para não ficar repetitivo demais aqui colocando giclagem, enfim. O link está aí abaixo, você clica e acessa lá para você ver qual é a giclagem que eu estou usando. Aí você só segue o passo a passo. Tranquilo? Neste vídeo aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.